Vamos lá, pessoal. Nessa aula agora, nessa parte da aula agora, eu quero chamar a atenção para máximo e mínimo de uma função trigonométrica de uma forma geral, ok? Para isso, a gente tem que relembrar duas coisinhas. Quando a gente faz a variação do seno e do cosseno, lembrando do ciclo trigonométrico, a gente pode perceber que o seno de um ângulo qualquer, e esse ângulo qualquer eu chamei de x, vai sempre variar de -1 a 1, não permitindo nenhum valor inferior a -1 e nem superior a 1, ok? Justamente porque a variação do seno, definida ali no eixo das ordenadas, vai menor valor -1 e o maior valor é 1 dentro do próprio ciclo trigonométrico. E a mesma coisa acontece quando a gente trabalha com cosseno do ângulo. Cosseno de um ângulo qualquer também só consegue variar de -1 até 1 no máximo. Não tem valores inferiores a -1 e nem superiores a 1. Então uma coisa a gente já sabe. Seno e cosseno só vão variar de -1 a 1. E quando a gente fala de função, de valor máximo ou mínimo de uma função, a gente tem que lembrar dessas informações. Por quê? Dada aqui uma função qualquer, uma função f de x, que é igual a 4 mais 3 vezes o seno de x, pode ser? Nós temos que o seno de x é a relação trigonométrica que está sendo trabalhada ali. Então, esse termo, a gente já sabe que faz a variação vertical do gráfico, esse termo faz a variação da amplitude do gráfico, e nós não temos outros termos mais. Então, basicamente, só teria essa variação. Mas isso foi só para lembrar. O que acontece aqui é o seguinte. Toda vez que eu quiser definir quem é o ponto máximo, qual é o valor máximo da função ou o mínimo da função, eu vou simplesmente observar a relação trigonométrica que está aqui. E você sabe quais são os valores máximos e mínimos, ou máximo e mínimo, que uma relação seno de um ângulo qualquer pode assumir. Vocês sabem que é -1 ou 1. Se for mínimo vai ser -1 valor, e se for máximo vai ser 1 valor. E a gente pode seguir basicamente essa mesma orientação. Pensa comigo, se eu pego aqui e quero determinar o valor máximo para essa função, eu vou fazer 4 mais 3 vezes. O valor máximo que o seno assume é 1, não é isso? Sendo assim, eu posso falar que 4 mais 3 vezes 1, 3 vezes 1 primeiro, porque é multiplicação, isso dá 3. 3 com 4, 7. Afirmo então que 7 vai ser o valor máximo daquela função. E quando vai ser mínimo? Basta pegar 4 mais 3 vezes e agora substituir o valor mínimo do seno, portanto, -1. E nesse caso, 3 vezes -1 dá -3. Menos 3 com 4 dá 1. Podemos afirmar então que o maior valor que essa função pode assumir é 7 e o menor valor que essa função pode assumir é 1. Vejam que eu não precisei preocupar quem é o ângulo, simplesmente para a relação trigonométrica que nós vimos ali. Perfeito? Tranquilo? Olha o que acontece aqui. Vamos pensar a mesma coisa. Cosseno de qualquer coisa, não importa que ângulo é esse. X mais π, mas não estou nem aí. 5 mais 2 vezes isso. A gente já sabe que 5 faz a variação vertical, 2 faz o comprimento da amplitude variar, e esse mais π aqui faz aquela variação horizontal, indo para frente ou para trás. Nesse caso, vai para trás, né? Agora vamos lá, pessoal. O valor mínimo que o cosseno pode assumir é -1, e o valor máximo que pode assumir é 1. Nessa situação, então, o que a gente primeiro pensa é que, vamos pegar, para ser máximo, vai ficar 5 mais 2 vezes 1, entendendo que isso aqui agora, 5 mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 2 com 5, 7. Curiosamente, o mesmo resultado ali, né? E para ser mínimo seria 5 mais 2, só que agora no valor do cosseno nós vamos substituir por -1, simplesmente, então, -1. 2 vezes -1, -2. Menos 2 com 5, 3. Entendendo então que o valor mínimo é 3 e o valor máximo é 7. Perfeito? Tá. Então se a gente for analisar essa função ou esse gráfico de função, a gente sabe que o menor valor que a função vai assumir é 3 e o maior valor que essa função vai assumir com certeza vai ser 7. Mesma coisa aqui. Imaginando o gráfico dessa função, o menor valor com certeza vai ser 1 e o maior valor com certeza vai ser 7. Agora vamos pensar numa outra coisa. Se eu pego aqui, pessoal, h de x, que é igual a 2 menos 7 vezes o seno daquele ângulo ali. Então, 2π menos x. Esse é o ângulo. Nós sabemos que valores máximos e mínimos sempre vão ser -1 e 1, não nessa ordem, né? Nesse caso, eu posso afirmar que 2 menos 7 vezes aquele número. Antes de falar quem é máximo e quem é mínimo, eu vou fazer a conta. Pelo seguinte. Se for 1 aqui, vai ficar 2
Menos 7 vezes 1. Menos 7 vezes 1 dá menos 7. Menos 7 com 2 dá menos 5. Ok. Muita gente já vai falar que isso aqui vai ser o máximo porque substituiu aqui por 1. Pera lá. Vamos fazer outra conta primeiro. 2 menos 7 vezes o outro valor, o outro limite daquela relação. O outro limite é menos 1, então vai ficar menos 1. Menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. 7 com 2 dá 9. E aí muita gente fala que esse daqui é o mínimo e esse aqui é o máximo, mas veja que não faz o menor sentido isso. Porque não tem como o máximo ser menos 5 e o mínimo ser 9. 9 é maior do que menos 5, todo mundo concorda? Então o que vai acontecer aqui é justamente o contrário. Esse daqui passa a ser o máximo e esse de cima passa a ser o mínimo. E aí alguém pode olhar para isso e falar, professor, agora ferrou tudo, porque eu não vou saber quando que vai ser máximo e quando vai ser mínimo. A dica tá aqui, ó. Faz os dois. O que for maior vai ser o máximo, o que for menor vai ser necessariamente o mínimo, ok? Por quê? No final das contas, você precisa do valor 1 e do menos 1 para definir máximo e mínimo. Se tiver na dúvida, faz os dois. Fazendo os dois, você vai identificar qual que é o maior, esse vai ser o máximo. Qual que é o menor, esse vai ser o mínimo e só, ok? Então faz a conta e depois define quem é máximo e quem é mínimo. Nada de pensar nisso aqui, porque isso aqui acaba sendo quebrado se não acontecer da forma, com todos os termos ali positivos, bonitinhos e tudo mais. Olha o que acontece aqui agora. P de x, que é igual a 2 sobre 2 mais cosseno de x sobre 2. Mesma coisa. O ângulo é esse daqui, cosseno daquele ângulo. Eu sei que o menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. Nessa situação, me ajudem aí. Vamos fazer a conta sem definir antes quem é máximo e quem é mínimo, ok? 2 sobre 2 mais. No lugar do cosseno todo, 1. Tudo isso vai ficar então 2 sobre 3. Ok. Não sei se é máximo ou mínimo ainda. Vamos ver o outro caso. 2 sobre 2 menos 1. Isso vai dar 2. Que é 2 sobre 1. Nesse caso, pessoal, quem foi máximo aqui agora? Quem é maior? 2 ou 2 terços? 2 é maior. Então eu já sei agora que esse é o máximo e obrigatoriamente esse é o mínimo, ok? Então nós já sabemos que para fazer o cálculo do máximo e do mínimo, faz os dois. O maior vai ser máximo, o menor vai ser mínimo e acabou. É isso. Pronto. Próxima questão.